caso provável de estupro ocorrido na semana passada causou revolta na população pontinovense que se manifestou nas redes sociais. O crime em que o pai da criança é o principal suspeito traz à tona reflexões e questionamentos importantes. Preso em flagrante pela Polícia Militar, ele foi denunciado pela mãe, que ao ouvir o relato da criança procurou o Conselho Tutelar. O major da 21ª Companhia Independente de Polícia Militar alerta sobre esse crime considerado hediondo, ou seja, tão violento quanto um assassinato. Esse indivíduo foi conduzido preso e que, se não for real, que se defenda e seja inocentado, mas se ele fez aquela prática, ele tem que ser punido com o devido rigor da lei, para que nunca mais faça e para que sirva de exemplo e que ninguém assim adote essas posturas. É inadmissível. Depois do homicídio, é o pior crime que existe. Após a instauração do inquérito que irá investigar o crime de estupro, a delegada tem o prazo máximo de 30 dias para concluir e indiciar ou não o acusado pelo crime de estupro. Só então ele irá a julgamento. A pena varia de 6 a 30 anos de cadeia, dependendo do tipo de lesão e da idade da vítima. A forma como a criança foi exposta nas redes sociais causou indignação à presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. De acordo com a Lei Federal 13.431 do ano de 2017, toda criança e adolescente tem o direito assegurado de ter a intimidade e as condições pessoais protegidas quando vítima ou testemunha de violência. Não é justo que a criança seja condenada ou que ela fique exposta mais uma vez nesse ciclo de violência. Quando a gente compartilha imagens como essa, quando a gente coloca nos nossos grupos, nas redes sociais, a imagem da criança, ela deixa de ser, ela é mais uma vez vítima porque ela é condenada pelo resto da vida a ser lembrada por um fato do qual ela foi vítima. De acordo com dados informados pela Secretaria de Estado de Defesa Social, no ano passado foram registrados aqui no município de Ponte Nova 19 estupros, entre tentados, consumados e estupros de vulneráveis. Nos 5 primeiros meses deste ano, já foram registrados aqui no município 5 estupros. Destes, 4 foram contra vulneráveis, ou seja, as vítimas tinham menos de 14 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, a maioria das ocorrências, tanto com crianças quanto com adolescentes, ocorre dentro de casa. E os agressores são pessoas do convívio das vítimas, geralmente familiares. Um dado ainda mais alarmante aponta que a maioria das violências é praticada mais de uma vez. E como fazer para identificar quando a criança ou adolescente sofreu abuso sexual? A psicóloga Ludmila Venturini explica que não há um padrão de comportamento, já que cada um reage de uma forma diferente. Mas há sinais importantes que demonstram que algo está errado. Muitas vezes, o que acontece é a criança verbalizar alguma coisa parecida com um abuso, ou ela queixar, de dores em locais, regiões íntimas. O adolescente, por si só, na maioria dos casos que a gente vê que chegam relatando para a gente abuso sexual, eles já estavam num padrão de comportamento, assim, no último mês ou nos últimos 2 meses de mais isolamento, até mesmo com comportamentos relacionados a uma síndrome depressiva ou ansiosa, mas não existe um padrão comportamental que a gente possa falar assim, não, é evidente, é claro, essa pessoa está passando por essa situação de abuso sexual. Compreende? Porque cada um é cada um. E tem gente que passa anos sofrendo abuso sexual e não fala nada, não relata nada. Conversar sobre sexualidade dentro de casa é uma atitude que ajuda a prevenir que crianças e adolescentes se tornem vítimas do abuso. E caso ele aconteça, a quebra do silêncio é essencial na identificação do criminoso que irá pagar na justiça pelo ato praticado. O aumento das denúncias, elas se devem ao fato de estar havendo mais psicoeducação, educação e conhecimento a respeito dessa realidade. Porque, como você falou, sempre existiu situação de abuso sexual, mas era velado. As pessoas não falavam sobre isso e não denunciavam. E agora elas sabem que entra no direito delas, reconhecer, identificar quando o corpo delas ou mesmo a parte psicológica está sendo violada.